Salve, salve, bitcoinheiros e bitcoinheiras, tudo bem com vocês? Esse é o resumo, a síntese do painel do segundo dia da conferência de Miami do Bitcoin de 2022, que é o painel Bitcoin e Liberdade, foi conduzido pelo Alex Gladstein e teve a participação da Farida Naburima, que é uma ativista da Nigéria, da Eunmi Park, que é uma ativista da Coreia do Norte, e o Fadi Al-Salamin, sei lá, que é um ativista da Palestina. A palestra foi bem interessante, assim, bem legal. É uma palestra que constrói em cima de vários textos que o Gladstein já tem publicados, e teve um videozinho de abertura que mostra, sei lá, Warren Buffett, qual é o nome? O Charlie Munger, mostra uns críticos assim, e aí começa a abertura falando como são, sei lá, 13% das pessoas do mundo que moram em lugares que têm esgoto, que têm uma moeda relativamente estável, que moram numa democracia, moram em lugares que, no fundo, eles foram dividindo o mundo entre as pessoas que são privilegiadas e as pessoas que não são, e colocando como esses críticos do Bitcoin que falam que o Bitcoin é veneno de rato, que o Bitcoin não tem valor, são tudo pessoas privilegiadas desse mundo rico e que o Bitcoin é para todos. Aí, nesse começo, mostra uma ativista contando o caso de um coletivo feminista na Nigéria que estava tentando combater um batalhão, uma unidade da polícia que era especialmente corrupta e violenta, e que o governo congelou a conta delas, tirou o acesso da conta delas, e elas começaram a receber com Bitcoin. Logo em sequência, mostra o caso de um empreendedor na Etiópia, que na Etiópia tem uma segmentação que a elite consegue usar dólar, mas todo o povo e a zona rural, a população rural, não tem acesso a esses dólares. Então eles sofrem com uma inflação muito pior e um efeito Cantillon muito pior. Então esse empreendedor na Etiópia criou um grupo de Telegram onde os freelancers são pagos em Bitcoin e não na moeda oficial do país, ou seja, eles estão usando como uma reserva de valor e como um meio de troca numa moeda sólida, não numa moeda que está derretendo. Mostra também o caso do Sudão e como a hiperinflação causada pelo Banco Central deles, e basicamente tem uma apresentação assim mostrando todas as questões cagadas assim em alguns países como exemplo. Aí o Gladstein entra e apresenta os três convidados, né, que é a Farida da Nigéria, que é a Yomni da Coreia do Norte e o Fadi da Palestina ocupada. O Gladstein começa falando que o propósito desse painel é justamente mostrar para essas pessoas que trabalham com o dólar, que são mais privilegiadas, como o dinheiro funciona em outras regiões do mundo. E para isso ele começa perguntando para a Eomni como o dinheiro funciona e foi crescer e como é viver na Coreia do Norte, basicamente. Essa resposta dela começa com aquela foto clássica da Coreia do Norte no escuro, assim, ou seja, foto do espaço à noite com Coreia do Sul iluminada, com China iluminada, os outros países iluminados, e a Coreia do Sul mostrando um extremo atraso, assim, civilizacional, não tem nem luz, assim. Daí ela fala, não, lá na Coreia do Norte não existe o conceito de propriedade privada e não tem como esconder dinheiro lá. Você não pode deixar seu dinheiro em banco, você não pode deixar seu dinheiro... Você não tem, sabe, uma casa que você pode esconder o seu ouro. Tipo, tem mercados negros lá, mas esses mercados negros, no fundo, o governo consegue, entre aspas, dar na cabeça desses mercados negros. Por exemplo, em 2009, o governo simplesmente cancelou todo o dinheiro que existia. Ou seja, é como se amanhã o real não valesse mais e se todos os cidadãos tivessem uma semana era para os cidadãos da capital, lá de Pyongyang. Todos os cidadãos do campo tiveram 3 dias para trocar o dinheiro pelo dinheiro novo.
E eles fizeram isso com a desculpa de que essa era uma maneira de tornar todos os cidadãos iguais e buscarem o sonho do socialismo, que é tornar todo mundo igual perante a lei. A questão: os cidadãos tinham direito a converter todo o patrimônio que eles acumularam nos mercados negros ao longo da vida inteira para o teto da conversão, ou seja, o limite máximo que eles podiam obter em troca o dinheiro deles, eram 2 sacos de arroz. Ou seja, basicamente nada, assim, quer dizer, talvez lá isso signifique muito, mas só mostra como a situação lá é complicada, assim, como essa repressão financeira é pesada lá também e como ter um dinheiro que foge disso consegue ajudar as pessoas. Outro exemplo que ela fala é que a palavra lucro é banida lá na Coreia do Norte, ou seja, ela nem existe, ela não, as pessoas não conhecem esse conceito e, portanto, as pessoas não conseguem nem pensar em torno dele, porque se você não tem um conceito, você não consegue pensar, por exemplo, você não consegue imaginar uma cor que você nunca viu. É a mesma coisa, você não consegue imaginar uma ideia que nunca te apresentaram ou que você nunca teve antes, por definição. Então, isso fala muito do mundo que a gente está vivendo hoje aqui no Ocidente também, essa questão de banir conceitos e mudar a língua, o quanto isso molda a gente, né? A Yeonmi também fala que o dinheiro e os negócios são algo, entre aspas, do mal, algo demoníaco, algo evil, tipo na cultura norte-coreana. Esse conceito eles nem existem de verdade. Daí o Gladstein pergunta para ela como o dinheiro ajudou ou atrapalhou, assim, como o dinheiro influenciou na fuga dela. E aí ela conta que ela fugiu, quer dizer, ela fala que escapou da China para, quer dizer, da Coreia do Norte para a China com 13 anos e para conseguir escapar, ou quando ela chegou lá, não, tipo, não ficou muito claro, eu não conheço muito a história dela, não sei se ela escapou já com uma rede de tráfico de humanos ou se ela escapou e daí ela não tinha dinheiro e caiu nessa rede de escravos humanos, mas que ela foi vendida por menos de US$ 300 como uma escrava sexual e que essa região bem da fronteira da Coreia do Norte com a China é uma das regiões que tem maior gap, assim, maior diferença entre homens e mulheres, que na China tem multimilhões, assim, 30, 50, um número absurdamente alto, assim, milhões de mais homens do que mulheres, como consequência daquela política do filho único. Isso significou que muitos pais preferiam ter filho homem do que mulher e abortavam ou sumiam com filhas mulheres. Significou que, alguns anos depois, é uma sociedade que tem muito mais homem do que mulher. E isso significa que atualmente tem cerca de 300 mil norte-coreanas nessa situação na China. E é uma coisa que é bem triste, assim, essas pessoas não têm acesso a dinheiro nenhum. Daí a discussão, como o Bitcoin conseguiria ajudar os norte-coreanos? Daí não dá muito para pensar assim concretamente se entraria dentro da sociedade, porque eles não têm forma de propriedade privada, um celular para ter uma carteira Lightning, assim. Lá é realmente um governo totalitário, extremamente totalitário, assim. Mas quando os cidadãos os norte-coreanos já conseguem fugir e ir para a China, eles poderiam ter acesso a essa forma de dinheiro, que é algo que daria mais opcionalidades para eles. Mas, no fundo, a conversa com essa menina é uma conversa bem triste, assim. Tipo, o Bitcoin consegue ajudar um pouco, consegue ajudar algumas coisas, mas tem várias coisas dessas que vão ter que vir como consequência indireta de segunda ordem de alguém não poder controlar a emissão do dinheiro, que já é ótimo e funciona, mas no curto prazo não é que o Bitcoin vai salvar tudo, assim, não é uma solução mágica também. Tipo, tem uma questão do mundo real versus o mundo que a gente gostaria que ele fosse aí. Daí depois a palavra foi para Farida, que é uma ativista de Togo. E ela falou especialmente do tema do colonialismo francês na África, que é algo que a gente aprende que já acabou, que acabou nos anos 50 ou 60, mas na verdade é algo que perdura até hoje. Daí ela conta que Togo é uma ex-colônia francesa e que, assim como Togo, outros 14 países, que são mais de 180 milhões de pessoas, ainda usam uma moeda que foi criada pela França.
que é uma moeda que é herança da invasão nazista na região e que os franceses escolheram manter porque era o melhor jeito de manter o controle financeiro e o controle da economia desses países sem precisar ter muito atrito, assim, sem precisar dar muito na cara e ter um custo político, assim. É... Uma frase que ilustra bem esse processo é uma frase que ela fala que o processo de descolonização africana dos anos 50 e 60, aquele processo pós-Segunda Guerra, deu liberdade, mas não deu liberdade monetária. Ou seja, aquele raciocínio bem das aristocracias antigas de tirar os anéis para não perder os dedos, assim. É tipo, vamos fingir que a gente está abrindo mão e fazer de uma maneira mais sofisticada e disfarçada. E que isso é algo que a França faz até hoje com esses 14 países africanos, totalizando uma população quase do tamanho do Brasil, com 180 milhões de pessoas. Nesse período, desde os anos 50 a 60, já rolou 2 vezes desvalorizações pela metade da moeda. Ou seja, o governo francês, porque não existe um banco central desses países africanos, resolveu que a moeda deles precisava valer 50% menos porque seria melhor economicamente para os franceses. E eles não tinham o que fazer, então todas essas pessoas só, desculpa o meu português, mas tomaram no cu, assim, eles não tinham opção nenhuma, simplesmente o dinheiro deles passou a valer 50% menos porque eles não têm independência e autonomia no próprio Banco Central. O Banco Central deles não é independente, basicamente o que o governo francês quiser que ocorra, ocorrerá com a moeda deles. Teve um presidente em Togo, nos anos 60, se eu não me engano, que tentou romper com essa lógica quando ele entendeu tudo o que significava e ele foi assassinado. E nesses países, são alguns dos países mais pobres do mundo, vários deles têm essas ditaduras de 40, 50, 60 anos do mesma família no poder, tipo, em Togo está 55 anos e é pai e morreu e agora está o filho no poder. E assim, todos os países que tentaram quebrar essa lógica sofreram um golpe de Estado e tem famílias, ou junta militar ou famílias assim no poder. E essas coisas que, não sei, precisa ser muito ingênuo para acreditar que é só por acaso. Então, basicamente, essa moeda colonial francesa é o que garante a pobreza desses países. Assim, é um negócio que a gente aprende na aula de história e a gente aprende como se tivesse ficado para o passado. E não, o colonialismo está presente até hoje em cantos da África e é justamente o sistema Fiat baseado em bancos centrais que permite isso que ocorra. Se não desse para imprimir dinheiro do nada, assim, se esse povo conseguisse usar sua própria moeda ou uma moeda que tem uma emissão constante, eles não estariam sendo empobrecidos. Aí quem leu o padrão Bitcoin ou aquele livro Mestres e Escravos o texto Mestres e Escravos do Dinheiro do Breedlove, vai lembrar tipo aquela história de que antes a África não era empobrecida. O que empobreceu ela foi porque eles usavam como unidade de dinheiro aquelas miçangas, aquelas contas de diamante, acho que chama, não lembro o nome certinho em português, mas é basicamente uma forma de dinheiro em vidro que os europeus conseguiam produzir com muita facilidade. Então, no começo do processo que eles se encontraram, os europeus tinham muita vantagem de, com algo que eles produziam a preço de banana, comprar coisas que tinham muito valor para os africanos. Isso transmitiu muito da riqueza dos reinos africanos para os europeus a preço de banana. Então, basicamente, a África tem esse problema de estar sempre se ferrando do ponto de vista econômico, assim, e nesse sentido que a Farida traz de volta, assim, e encerra a fala dela de uma maneira muito legal, é falando que é isso, que o Bitcoin é a descolonização. Tipo, alguém pode falar que o Bitcoin é liberdade, ela fala que sim, mas também que o Bitcoin é descolonização. Aí, por último, quem falou foi o Fadi, que é o ativista lá da Palestina. E ele conta como, no fundo, ele abre falando que se é para o pessoal que está ouvindo a palestra levar uma coisa da fala dele, é que o slogan em inglês Free Palestine poderia ser Bitcoin Palestine, que é algo como a Palestina livre podia ser a Palestina no Bitcoin, ou Bitcoin Palestina, que sei lá, todo o problema da Palestina é que eles não têm dinheiro próprio, eles têm que usar o dinheiro do invasor deles, do ocupador deles, na palavra
dele, sei lá, de quem adotar certo ponto de vista histórico e não outro. Enfim, isso não é meu papel entrar nessa polêmica, mas ele fala que basicamente o Bitcoin é a solução para todos os problemas dessa população que está ocupada e não tem controle nenhum monetário. Ele cita como exemplo que no processo para mandar dinheiro para a mãe dele dentro da Palestina, ele precisa passar por vários intermediários que podem censurar ele. Ele precisa passar pelos Estados Unidos no sistema, e os Estados Unidos precisa acreditar que ele não está mandando dinheiro para algum grupo terrorista, alguma resistência, alguma coisa assim. Precisa passar por Israel, e Israel precisa acreditar que ele também não está fazendo nada disso. E precisa passar pelo governo da Palestina, que é um governo extremamente corrupto também. Tipo, o pessoal que está no poder lá também não é flor que se cheire. A gente precisa separar a população e o governo. O governo da Palestina, aparentemente, ó, provavelmente, sei lá se obviamente, mas é um governo bastante escroto também. Então que ele fala que, puta, e o Bitcoin conserta muito disso porque o Bitcoin palavras dele, Bitcoin é a solução para os sonhadores sem ilusões. Ou seja, a pessoa que consegue sonhar, mas sonhar pensando em cenários que fazem sentido e cenários que são reais. Que no fundo é um outro jeito de falar aquela história de otimismo racional, sabe? Aquela história de, sim, você é otimista, mas não é por isso que você pula do prédio achando que você vai voar. Você é otimista levando em conta os padrões da realidade. E ele também cita que, isso, sei lá, indireta, bem direta aos americanos, que a democracia não pode ser exportada, mas que a democracia pode ser importada. E essa é uma questão que ele fala sobre educação, sobre movimentos de base, sobre como a importância dos processos de base é importante para essa adoção, seja da democracia, seja do Bitcoin, para a liberdade, sempre um processo de baixo para cima. A questão é que quando o processo é imposto de cima para baixo, ele geralmente não funciona. Aí ele cita que eles têm uma parceria com a Seed Signer também, e quando ele vai encerrar a fala dele, ele fala que eles estão com muitas dificuldades logísticas para levar material para dentro da Palestina, por causa de todas as interrupções das linhas de comércio, né, da cadeia de suprimentos global. Então ele faz um pedido de ajuda, ele encerra a fala dele pedindo ajuda para a comunidade, se o pessoal souber como ajudar ou quiser ajudar o movimento deles, para entrar em contato ou com ele ou com a Seed Signer, que eles ajudariam. Daí também o Gladstein aproveita essa deixa para fazer um adendo, como é curioso e é assim, uma miopia, uma cegueira, um ponto cego, assim, que a discussão sobre o que é o dinheiro e como usar o dinheiro e como o dinheiro é usado por governos e instituições e coisas autoritárias como um todo, não existe no meio dos direitos humanos. E no fundo, sempre um vetor de ataque é através do dinheiro. Então que não ter essa discussão é algo bem negativo assim para o pensamento de direitos humanos e de tentar melhorar o mundo. Bom, e é isso. Daí eles encerram falando isso, como o Bitcoin é liberdade, como o Bitcoin é proteção contra a ação de governos totalitários, como o Bitcoin é descolonização, basicamente como o Bitcoin é esperança para o povo mais perseguido pelo Estado assim no mundo. Como o Bitcoin não é uma coisa só para milionário, como o Bitcoin não é uma coisa só para americano, não é só para investidor, não é veneno de rato. O Bitcoin tem essa esfera para investidor e etc, mas que o Bitcoin é um bote salva-vidas para muitas pessoas. O Bitcoin, ele é um dinheiro apolítico incensurável. E essa é uma proposta de valor que tanto faz se tem number go up ou não, o Bitcoin é importantíssimo para tornar o mundo um lugar mais seguro para quem quer se proteger de governos autoritários ou qualquer outro tipo de violência que tenta roubar sua propriedade privada.